Olá, tudo bem? Eu sou o Fábio de Renzo, do podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras, podcast que a gente sempre está trazendo temas sobre recursos humanos, comunicação, liderança, né? Um grande laboratório. Hoje eu vou falar sobre o cliente. Olha que interessante, um tema bem interessante para a gente debater e trazer algumas opiniões importantes com a minha convidada Daisy. Mas antes disso, eu queria lembrar você que vem já nos acompanhando nesse programa, nesse projeto, caso você possa compartilhar, curtir, mandar para os seus colegas, para o pessoal que gosta desses temas, que está estudando, acho que é bem interessante. Então é sempre bom para a gente, de repente, ouvir novas sugestões de convidados, novos temas. Sempre é importante esse aprimoramento desse laboratório. Também quero agradecer a Digital Six, que é o nosso parceiro, que é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de soluções de SaaS. Então, se você tem, por exemplo, uma lista de presença que você precisa pegar sempre do colaborador para assinar, para comprovar para uma auditoria, para levar para as áreas de RH, enfim, essa tecnologia o trabalho deles facilita isso. Só com o crachá, a pessoa passa o crachá, o banco de dados já pega essa informação, se a pessoa fez o treinamento, se ela não fez, quantas horas ela participou, cria inclusive uma gestão, né? É uma solução que facilita muito o controle, né, do acesso, do treinamento, de uma auditoria, de um trabalho dia a dia, inclusive para deixar das listas manuais, assinaturas, esse tipo de coisa. Então, tem aqui a informação para vocês procurar, tem um QR Code da Digital Six. Daisy Lacerda, tudo bem? Tudo bom, Fábio? Você sabe que no final da história, para mim, aqui o podcast é um grande laboratório, inclusive trazer colegas, pessoas com quem eu trabalhei. Eu estou sempre aproveitando, né? Claro que os temas acabam ajudando, mas confesso de coração que eu trago pessoas que eu tenho um carinho especial. Nós trabalhamos na TAM lá, né? Eu tive a oportunidade na época da comunicação, você estava na área de atendimento ao cliente, não é isso? Sim, sim. Deise, mas assim, eu queria perguntar uma coisa para começar a nossa conversa. Primeiro, agradecer de verdade o seu tempo, a sua disponibilidade. Mas assim, antes de perguntar do seu currículo vital, o que você fez, a sua faculdade, o seu curso, a minha pergunta é: o que a Deise está entregando para o mundo hoje? O que a Deise hoje, quando chega em casa, olha os trabalhos, a atividade que ela faz? Qual é o seu grande entrega para o mundo hoje, Deise? Nossa, que pergunta fácil, hein, Fábio? Para começar, né? Tá boa. Mas, eu acho que isso é algo que a gente sempre se pergunta, né, o que eu faço de diferença na vida das pessoas? E eu vejo que eu posso fazer uma diferença na vida da minha família, dos meus filhos, das pessoas da minha equipe, né, das pessoas dos meus colegas com quem eu trabalho e sobretudo dos meus clientes, porque eu sempre, atuei muito forte, né, nas áreas de atendimento ao cliente e sempre defendendo dentro das organizações o quanto a voz do cliente é importante e fazendo com que esse pensamento também, fosse adotado por outras pessoas, né, por seja gestores ou pessoas da equipe, e eu acho que levar essa consciência, né, do quanto o cliente é importante para os nossos negócios, acho que isso é talvez um diferencial do meu trabalho, e que eu procuro também, contagiar as pessoas do meu time, os meus colegas, né, e as pessoas com quem eu me relaciono. Então vou colocar isso como um diferencial, é o que eu tenho feito, é o que eu tenho talvez me destacado a minha carreira nessa área. Não tenho dúvida, assim, como eu te falei, a gente trabalhou junto e você falou do atendimento a cliente, até acho que é um pouco da sua linha de trabalho. E aí eu queria até aproveitar, hoje a gente colocou como um tema dessa conversa, não tenha dúvida que o cliente mudou, né? Esse cliente que você atendeu, entre aspas, lá atrás, o que você atende hoje, ele mudou. E a pergunta, né, que a gente coloca aqui, e as empresas? E talvez assim, por exemplo, hoje quando você tem, claro que é o cliente diferente da TAM, quando você trabalhava na TAM, hoje o cliente é um outro tipo de cliente que você atende. Mas, no modo geral, Deise, até pra gente, o que realmente encanta um cliente hoje, né? Você me lembra da época da TAM, a gente falava do atendimento, da pontualidade, do servir, né? Daquilo que você viveu na época da TAM, principalmente a questão da própria essência do comandante Rolim, enfim, tudo aquilo pensando na aviação. Mas hoje, quando você olha até os seus clientes atuais, o mercado, pela sua experiência, o que encanta um cliente hoje, na sua opinião? Eh,
O que eu vejo é que a gente está numa era tão forte de automatização, de autosserviço, inteligência artificial, que no fim das contas o que encanta o cliente é um atendimento humano de qualidade. Porque, em geral, e aí numa área de meios de pagamento, né, de benefícios como eu tenho atuado atualmente, você tem muita tecnologia, né? Então, a tecnologia ela ajuda muito, muito, muito no atendimento ao cliente, na definição de processos, na qualidade de serviços, mas quando surge ou algum problema, alguma necessidade ou algum tipo de relacionamento especial com o cliente, ele fica positivamente surpreso quando ele recebe um atendimento humano de qualidade. Então, isso é algo que talvez se a gente falasse alguns anos atrás, né, na nossa realidade da TAM, o atendimento humano fazia parte, né, do negócio, fazia parte do serviço. Mas em muitos setores hoje em dia, a gente tem o atendimento humano como diferencial, porque ele não é oferecido de uma forma tão vasta, tão massiva, né. Então eu acho que aliar, né, o atendimento à tecnologia, né, o autosserviço com um excelente atendimento humano, é algo que surpreende o cliente. Eu vou te contar, semana passada eu tinha uma questão que eu precisava tratar com o meu cartão de crédito, aí aparece aquelas opções, e eu já costumei fazer isso, eu sei que algumas pessoas estão fazendo isso, escrever assim: "Quero falar com o humano", né. É, É te tem isso. eh, porque é muito mas assim, olha que interessante, você está trazendo um diferencial. Falar com o humano, mas também com esse humano, no bom sentido, com uma excelência também, né, Claro, não adianta você ter um humano ali que teoricamente vai te atender, mas também não está preparado, e aí talvez a inteligência seja até melhor mesmo, né, porque teoricamente ela está mais preparada com as informações. Acho que esse é um primeiro cuidado nesse atendimento, né, no encantar. Você pode sim ter, eu acho que em alguns casos, o atendimento humano, mas não perdendo esse humano que faça um bom atendimento, né. é. E eu acho que trazer um pouco, o cliente para perto, né, da empresa. Então, hoje, por exemplo, no negócio de benefícios, né, a gente tem vários tipos de cliente. Tem o consumidor, né, que era um cliente que eu estava muito habituada a atender em aviação, que é o CPF, né? E você tem os clientes corporativos, né, os CNPJs. E esse perfil de cliente também são pessoas que representam empresas, mas que se sentem muito acolhidos quando você oferece um atendimento personalizado, quando você marca uma reunião e vai presencialmente ou convida o cliente a vir presencialmente no seu escritório. Então, eu vejo que hoje, e a gente avançou muito, né, em modelos de atendimento, mas hoje, quando você consegue, criar essa proximidade, né, de humano para humano, você acaba diferenciando, né, o seu negócio. Então, são coisas que em 20 anos atrás a gente nem falava muito, porque parecia algo super natural, mas hoje acaba até sendo um diferencial, né. Ô Interessante. ô Deise, você comentou, desculpa te perguntar, você falou você tem filho, quantos anos têm seus filhos? Meu filho tem 16, minha filha tem 12. Não, eu tô te perguntando isso porque também é o seguinte, você vê, acho que desafio no seu negócio também, são novos clientes com novas idades e com novos olhares, né, aquele cliente, mesmo se você estivesse na aviação hoje, por exemplo, na época da TAM, era um outro tipo de cliente, né. A sua área de benefícios que você atende hoje também passou por mudanças do outro tipo de cliente. Então, assim, você tem uma necessidade de atendimento humanizado, esse tipo de coisa, mas também tem que estar sempre olhando isso, né? O que que as gerações vão pedindo, né? Eu perguntei da idade do seu filho só para ter essa noção, mas assim, Uhum. com certeza o olhar dele hoje é diferente do nosso, né? E como é que a gente, enquanto empresa, precisa olhar? Também tem que olhar para a sociedade, o quanto ela está mudando e o que são valores hoje, pensando no cliente, que tipo de digamos assim, de diferencial a partir também dessa nova sociedade, isso também é um olhar que a gente deve ter? Ah, sem dúvida, né. Quando você tem um produto que atende, uma diversidade de clientes, né, como é o caso de aviação, como aqui no caso de benefícios, você tem que, adaptar
seu modelo de atendimento, os seus produtos a essa diversidade de clientes. E até um fato curioso, né? Meu filho tem 16 anos, ele está no último ano do ensino médio e agora essa semana começou a fase de inscrição para o Enem. E agora a inscrição para o Enem é feita pelo aplicativo do Gov, etc. E ele teve um problema com a senha dele, bloqueou a senha, e agora ele não consegue resolver. E ele fala: mãe, mas se tivesse um telefone para eu ligar e falar com alguém, né? Então, ele tem 16 anos, é super tecnológico, mas em situações de problema, ele quer falar com alguém. Né? E aí a gente vê que o cliente não é porque ele é um menino de 16 anos que para ele a tecnologia resolve tudo. E às vezes eu tenho uma senhora de 80 anos que para ela o WhatsApp resolve a vida. Então, assim, cada momento da vida do cliente demanda um tipo de experiência diferente. Né? Então, a gente faz muito pesquisas para ver qual é o nível de aceitação, de tolerância a atendimentos digitais, né? Então a gente tem no Brasil, e aí comparando com outros lugares do mundo, né? Então é interessante, né? Nessa pesquisa, especificamente para o mercado de benefícios, a gente tem o Brasil como um dos países que mais se destacam no nível de aceitação a canais de autosserviço, canais digitais, uso de inteligência artificial, né, ao contrário de outros países que são mais tradicionais. E a gente tem um nível de relutância muito baixo, né? Então, isso é uma super oportunidade para as empresas que querem investir, mas a gente precisa prestar atenção a isso. Cada momento da jornada do cliente, às vezes, vai demandar uma abordagem diferente da empresa. E as empresas têm que ter essa flexibilidade, né? Então, às vezes, existe aquela visão de que não, vamos substituir todos os agentes humanos por agentes de IA, vamos fazer uma empresa 100% digital. E a gente sabe que hoje até as empresas que nasceram digitais, né, as nativas digitais, hoje estão contratando centrais de atendimento para poder atender a necessidade desse público, e que não é por faixa etária, é por momento e necessidade, né, pontual ou momento da vida que eles estão. Então, é interessante analisar isso. Não existe um modelo para todo mundo, para todos os públicos, né? A gente precisa ter essa proximidade do mercado para entender o que funciona melhor. Não, excelente, Deise. Eu vou dizer uma coisa, fazer aqui um paralelo com a área de comunicação interna, né, que você sabe que eu atuo. Acontece muito isso, né? Outro dia eu fui numa empresa onde eles colocaram o aplicativo de celular para todos os funcionários como meio de comunicação e tiraram todos os outros canais, tiraram todos os outros, quadro de aviso, tudo. Eu confesso que não acho que é uma estratégia muito eficiente, né? Porque é o que você falou, acho que isso é um ponto, para mim tem um ponto muito importante na sua fala, que é o momento da jornada. A gente fala sempre da jornada, né? Jornada do cliente, jornada do colaborador. Dentro de entre aspas, de uma linha do tempo normal ali, né, então você recebeu a informação, perguntar do salário, perguntar se as suas férias estão vencidas ou não, eu acho que isso ainda talvez é o que você falou na pesquisa, isso funciona bem numa rede, numa relação, entre aspas, da tecnologia. Agora quando eu preciso um problema de pagamento que atrasou, né, nesse caso, né, umas férias que não foram debitadas quando devia. Perceba que são, ruídos, né, são, eh, tensões que aí não é a tecnologia que resolva. E com todo respeito, não é a idade. Seu filho com 16 que viveu esse ruído, digamos assim, sentiu a mesma necessidade de procurar alguém. Eu acho que isso é legal que você está trazendo, né. Não é só olhar a questão do meio, mas olhar a jornada, né. Eu gosto muito disso. Em que jornada que você tá, né. Acho que no caso do cliente você tem muita experiência com isso também, né. É, e aí você comentou um ponto interessante, né, da comunicação. E seja a comunicação interna ou a comunicação para o cliente, nunca é um canal só, né? E aí você comentou sobre a empresa que substituiu tudo por um aplicativo. E se você quer ter uma comunicação efetiva, você tem que atingir por todos os lados, né? Normalmente quem escolhe o canal não é a empresa, quem escolhe é quem vai receber a mensagem, é o Isso aí. cliente, né? Então hoje a gente, se a gente precisa fazer uma comunicação com o cliente, a gente tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem o aplicativo, tem os portais.
E se você quer que a comunicação chegue realmente para o teu público, você tem que usar todos os canais possíveis, né. Então, eu acho interessante, né, quando, eh, a inovação tecnológica, ela vem para substituir canais tradicionais que já se provaram serem efetivos, né. Então, por que não fazer uma combinação? Claro, tem questões de custo e tudo mais, mas, eu vejo muito assim, seja canal de comunicação, canal de atendimento, ele tem que ter uma certa sobreposição, claro que com eficiência, mas que para você, cobrir, né, todas as possibilidades, né, seja numa comunicação, seja num canal receptivo de atendimento. Então, assim, nunca é demais, né. Então, às vezes eu vejo, e não é algo tão senso comum, né, você tem que convencer as pessoas de que não basta você mandar um e-mail e achar que, o seu público vai estar bem comunicado, né. Você tem que fazer todo um plano, né, usando vários canais, vários momentos, né, para poder, passar a informação que você precisa, né, ou disponibilizar o canal de atendimento que você precisa. Então eu vejo isso como algo complementar e não excludente, né. Não, eu queria trazer aqui, até me permita esse comentário, que eu achei bem interessante, de novo trazendo um pouco para o pessoal da comunicação interna, e também tem a ver com o seu comentário. Às vezes a gente cria uma nova tecnologia a partir do nosso olhar, não do cliente, né. No caso da comunicação interna, a partir do olhar da comunicação e não dos colaboradores. Eu tive um tempo atrás uma visita numa empresa fabril, né, aonde de novo tiraram os quadros de aviso, porque agora é aplicativo, tal. Eu fui andar na fábrica, Daisy. Cara, assim, é uma jornada pesada de trabalho, uma jornada aonde a pessoa é um trabalho braçal, né. Então, assim, primeiro que ele não tem um celular na mão dele, naquele momento de trabalho dele. Segundo que, ele quando ele tem nos momentos de lazer ali. E aí a provocação que eu faço é, provocação, você acha que depois de 4, 5 horas trabalhando, eu vou almoçar, eu vou abrir o aplicativo para ver informações da minha empresa? É verdade. Com todo Acho que é a respeito. última coisa, né. É, mas é isso, né, no meu momento de pausa, de descanso. Aí você vê, mas assim, de novo, é uma provocação que é porque você trouxe isso. Porque se eu olho a partir da comunicação interna, dizer: "Ótimo, tá tudo", outro dia eu fiz isso, uma empresa, algum tempo atrás: "Não, vamos fazer um aplicativo porque tá todo mundo com o celular na mão". É verdade, agora o que que ele tá consumindo, e aí você pega um ambiente de novo, pode ser um ambiente que a gente conheceu de aeroporto, que também não é um ambiente, ele não é fabril, mas ele é um ambiente muito movimentado, né, com muito Intenso, né. com muito muito tenso, às vezes barulhento, né, pela situação tal. Aí o cara para meia hora para tomar um café, ele vai abrir o aplicativo da empresa? Desculpa, eu acho que não. Infelizmente, eu acho que não. Então é só para trazer essa reflexão, né, a gente tem que olhar, claro, não dá para ser uma coisa. Talvez esse é o desafio, né, desde a sua experiência, queria te perguntar sobre isso. Onde é que tá o equilíbrio de ser alguma coisa que eu escuto as pessoas, que não dá para ser 100% customizado, porque, você tem uma empresa com 5.000 pessoas, né, 10.000 pessoas, 3.000 pessoas, não dá para ser customizado. Mas ao mesmo tempo eu consigo ter o mínimo ali de uma equação aonde eles se sintam de verdade, participando que a jornada contemplou esse tipo de característica da atividade dele. É, eu vejo, por exemplo, a gente, trabalha muito com empresas de call center, né, então o atendimento, né, lá para os clientes da Pluxee, uma parte é feita com equipe interna, outra parte é feita com os nossos fornecedores de call center. E é muito interessante ver como eles planejam, né, a comunicação, porque são milhares de operadores, né, de agentes, que também eles não usam celular dentro da operação, porque óbvio não é permitido. Então a comunicação tem que chegar para esse público de formas bastante criativas, né. Então são as TVs, né, na operação, nos call centers, são as intranets que são super importantes, né, para disseminar a Sim, comunicação, história em quadrinho, podcast, tudo isso é usado para cercar mesmo, a mesma comunicação em diversos canais, né. Então e agora mais recentemente,
um gestor teve a ideia de comprar um megafone para simples, a coisa Olha, mais primitiva, né, que a gente vê em sim. termos de comunicação, e é super efetivo, porque as pessoas estão atendendo, elas dão uma pausa no atendimento e no megafone ele passa a comunicação muito objetiva, muito rápida, né, tem que ser, porque também, mas assim, é algo complementar a todas as outras formas que são usadas. Então, assim, eu vejo o mundo de call center é super criativo e precisa ser, porque é É. muita gente, tem muito turnover, né? As pessoas têm pouco tempo de disponibilidade para prestar atenção para uma informação. Então, assim, acaba sendo um super aprendizado ver como eles trabalham com a comunicação e fazer com que a comunicação chegue, né, ao público final, né, aos agentes de atendimento, e aí faz quiz, faz campanhas e tudo para poder avaliar se de fato a informação chegou, né? Mas eu vejo, e aí, né, de novo, né, falando sobre isso, são vários canais em vários momentos para você garantir que a informação chegue para o teu público, né? Eu só tô trazendo esse negócio do colaborador aqui, porque ele também é um cliente, né, e tem tudo a ver com o cliente Sim. interno e o cliente externo. Eu tive a oportunidade de um tempo atrás conversar com o David, que é o VP de comunicação lá do grupo do McDonald's, né, do grupo, esqueci o nome agora, não é, tem o nome Arcos do dourados? Arcos Arcos Dourados, dourados. isso. Ele falou algo muito parecido com isso, ele falou: "Cara, o cara fica o dia inteiro no restaurante trabalhando, fritando lá, fazendo a comida, às vezes troca atividade, tem que limpar as coisas, enfim, não é um trabalho, vamos combinar que não é um trabalho muito tranquilo e, assim, muito sossegado, né". Aí você manda um monte de comunicado pro cara, o cara fala, a última coisa que ele vai ver é a coisa da empresa dele, né. E, e de novo, fazendo uma analogia, como você acabou de falar, né, você tem que ser criativo, fazer coisas lúdicas, né, eventualmente call center é a mesma coisa. E para o cliente também é a mesma coisa, né, para o cliente hoje é que tem um ponto importante que você falou aqui só para também destacar, que eu acho que talvez isso também acho que ajudou no seu conhecimento, é o cliente pessoa física e o cliente pessoa jurídica, né, é diferente, né, Deise? Você hoje vive mais como pessoa jurídica, é isso? Ou você teve na Na época da verdade são os 2, né, porque no mercado de benefício você tem a pessoa física que é a pessoa que recebe o cartão de benefício para usar, fazer compras e tal, e você tem o cliente, corporativo que é o que de fato contrata o seu serviço, que são os RHs das empresas. E você tem do outro lado os estabelecimentos comerciais, que também é o CNPJ, né, é a pessoa jurídica que vai aceitar o seu produto. Então são 3 públicos bastante diferentes, assim, que tem todo um modelo de abordagem diferente, mas, que como eu falei, né, em aviação é muito B2C, né, é o é, CPF intensamente. Aqui na Pluxee já são esses 3 públicos e sem esquecer que mesmo no cliente corporativo, quem está lá se relacionando é um CPF, né, é uma pessoa física e sim, que também tem suas necessidades, suas expectativas, né. Então a comunicação ela tem que, ao mesmo tempo, levar em conta, né, que você tem um cliente corporativo, mas a pessoa, o teu interlocutor sempre é uma pessoa física, né, então isso também é algo que tem que ser levado em conta na comunicação. E é uma comunicação complexa, né, porque quando você vai fazer para o seu B2C, você tem que ter, e a gente fala muito no tom de voz, né, você tem que ter um tom de voz que vai atingir a maior parte do público, né, e dentro do nosso público são pessoas que recebem vale alimentação, vale refeição, vale transporte, e que vai, assim, todos os tipos de profissionais. Então a tua comunicação tem que ser muito abrangente do Brasil inteiro, né? Então é um desafio bem grande. Aí quando você vai falar com o seu B2B, né, com o seu cliente RH, você também tem um tom de voz perfeito. adaptado, porque o RH ele já está acostumado com certos termos, né, com certas expressões e termos técnicos que a gente usa, então também se adapta.
o estabelecimento comercial é outro mundo, né? Você tem grandes estabelecimentos, você tem as pequenas empresas, né? Então tudo tem que estar numa linguagem que atinja, né, a maior parte desse público. Então, e aí a gente tem que trazer o tom de voz Pluxee, que é a parte da nossa identidade, né, da característica da empresa que passou por um processo aí de mudança de marca, né? Era Sodexo, muito tradicional e agora passa a chamar Pluxee, então a gente desenvolveu todo um tom de voz para poder estabelecer essa comunicação com todos os públicos. Então, além de tudo isso, tem essa questão da mudança de marca, né, da atualização do tom de voz, que também foi um desafio bem interessante nesses últimos anos. Ô Deise, sem querer fazer a propaganda, mas imagino que a sua experiência de TAM te ajudou muito nesse desafio, né, porque essa história de tom de voz, eu me lembro bem lá, foi um dos lugares onde eu aprendi muito no caso da TAM. É claro que você ficou quantos anos lá? Natan? É, 22. caraca. Então você pegou, É. assim, mas essa coisa do DNA, do atendimento, assim, eh, te ajudou muito a entender isso, né, seu tom de voz, essa questão do eu me lembro um pouco dos exercícios que a gente fazia lá, né, que é o tal do nós inclusivo, né, para quem eu falo Sim, lembra disso? Para esse nossa, grupo para esse grupo eu falo assim é que no caso lá, no meu caso, né, eu olhava pra comunicação interna, então assim, TAM Carga era um jeito, TAM Viagens era outro, porque atendia o cliente. Eu imagino que nesse caso a TAM foi muito especial para você, né? ah, sim, sem dúvida, né. E foram muitos momentos, né, assim, Sim, o momento de mudança da marca, da TAM, e depois a mudança da marca para a Latam, né, com todas as mudanças estruturais na empresa. Mas, e algo que a gente sempre, mantinha, né, e queria, preservar era a história da empresa, né. Então, a fato de você mudar a marca ou mudar a tua comunicação, né, visual, não significa que você está abandonando as origens, né, ao contrário, significa que você está evoluindo a partir daquele ponto. E foi exatamente não, mas muito parecido aqui na Pluxee, porque a Sodexo, sempre foi uma marca muito tradicional na área de benefícios, restaurantes industriais, né, então muitos e muitos anos, né, desde da origem na França até, né, a história que foi construída no Brasil. Então, e aí com a mudança de marca não era, deixar para trás, né, toda a tradição e a história da Sodexo, mas sim evoluir para uma empresa nova, uma marca nova, que tinha uma origem aí muito bem construída, né. Então acho que, assim, tem, essas semelhanças, né, entre as sim, 2 experiências, porque a Latam, ela é o resultado de tudo que foi construído com a TAM, aqui do claro. lado do Brasil e com a LAM do lado do Chile, né, então ela é uma evolução, das histórias dessas 2 empresas, assim como a Pluxee é uma evolução da história da Sodexo. E aí esse processo todo, né, de acho que tem um desafio grande, né, Fábio, que é colocar não só na mente das pessoas, mas no discurso das pessoas, né, o que é a marca, o que é a identidade da empresa. Sim. Então a gente tem uma curiosidade, né, quando começou a Pluxee, porque Pluxee é Pluxee, é até um pouquinho difícil, assim, É, para o público brasileiro, pronunciar, e levou um tempo, né, as pessoas: "Ah, é plush, né, o que que é e tal". Então a gente foi fazendo meio que um treinamento para as nossas equipes de atendimento, né, que no começo, quando era Sodexo, a gente treinava assim, Renault, Peugeot, Sodexo, para a pessoa lembrar, né, que terminava com o "o" no final. E aí com o Pluxee a gente falou: "Merci Pluxee", né, então lembra, merci é obrigado em francês, rima com Pluxee, para as pessoas associarem, né, então é um trabalho, e toda a questão do tom de voz, de colocar um tom, mais informal, respeitoso, mas, mais informal do que a gente tinha antes, então é um processo, né, não é algo que você faz uma cartilha e da noite para o dia vai estar todo mundo
já com tudo na ponta da língua. É um processo que a gente vai construindo e são várias maneiras, várias técnicas, workshops, treinamentos. A gente fez até um jogo de tabuleiro para falar das características da marca, né? Então, como eu comentei um pouquinho antes, né? Tem que usar a criatividade para poder fazer com que a comunicação chegue de uma forma ao mesmo tempo, assim, efetiva, mas de uma forma agradável, que as pessoas, se interessem, vão buscar, etcétera, né. Eu até tenho uma pergunta aqui que talvez você até tenha respondido, mas é exatamente isso, é bem interessante, né, porque que você traz que é cultura, né, cultura interna, né, essa questão que você falava do francês, né, da Peugeot, né, da Sodexo, agora do Merci, e acho que essa questão de entender, né, de isso impacta na experiência do cliente, né, porque esse talvez seja um grande dilema, né, esse é uma eu sei que o nosso tempo não é muito grande, mas tem um estudo que eu vi bem interessante, que fala muito sobre essa história do viajante e do peregrino, né. E aí eu faço uma correlação dentro das empresas, porque o viajante é aquele cara que vai conhecer, que vai passar nos lugares, vai tirar as melhores fotos, vai nos restaurantes, mas não necessariamente vai conhecer aquela localidade, vai conhecer a cultura daquela localidade. O peregrino é aquele que conhece, que vê o dia a dia. E eu acho que no desafio, tanto na jornada do nosso cliente, na jornada do nosso colaborador, às vezes a gente trata o colaborador de uma forma muito como um viajante e quer uma resposta como um peregrino. Quando você faz esse exercício que você acabou de fazer, né, que não é só uma campanha, né, entender até a própria a pronúncia, né, talvez em algum momento por que que a gente fez isso, por que que saiu dessa Uhum. empresa para essa outra empresa. Isso impacta, estou falando de uma maneira muito simplista, né, a gente pode aprofundar, mas isso impacta toda a experiência do cliente, né. Eu acho que nesse aspecto é isso, não é só ser o viajante enquanto funcionário, é ser um peregrino que entenda, né, que traz conhecimento, que traz sentido, né, enfim, esse é um bom desafio para a gente pensar, né, até na comunicação, né, dar mais sentido para as pessoas do que só comunicar, não é isso? Não, é isso mesmo. E aí eu lembro até que a gente tinha um conceito na TAM, que era do One Voice, eu não sei se foi Lembro, na sua época, lembra, né? lembro. Que, assim, como você imagina, na TAM eram 35.000, funcionários, né, empresa gigantesca, imagino que hoje até deve estar maior que isso. E como você consegue disseminar uma mensagem para todos, né, para que tenha justamente esse conceito do One Voice, não é por e-mail, não é, né, não é com um meio de comunicação e uma mensagem, é com toda uma estratégia, né. E aí, eu acho que uma coisa quando você falou de cultura, de levar esse senso de peregrino, eu gostei da comparação, tem um aspecto que é muito forte, que é através da liderança, né. Se você Sim, não tiver uma liderança que comunique com os times, que leve essa, né, essa mensagem, por mais que você assim, claro que, todos os outros recursos de comunicação vão ajudar, vão apoiar, mas no fim a diferença quem vai fazer é a liderança. E aí eu acredito muito em empresas que investem, né, em treinar os líderes a serem bons comunicadores, né. Acho que a gente tem um papel importante, né, em fazer com que cada líder seja um bom comunicador, porque ele vai, levar a mensagem para o time dele. E eu gosto muito aquele conceito de One Voice era muito bom, porque realmente, assim, a One Voice ela vai ser disseminada se você tiver pessoas que façam isso, né, em nome da empresa, usando todos os recursos aí de apoio da comunicação. Então esse tema do peregrino, né, acaba acho que tem uma influência grande, né, do quanto os líderes conseguem, passar essa mensagem. Desde assim, é interessante, né, principalmente dentro do mundo corporativo, a gente passa eu tô aqui mais de 150 episódios, né, conversando com um monte de gente, e tem um ponto em comum, se eu pudesse fazer, assim, talvez 2 ou 3 pontos principais, um deles é a liderança, não tem jeito, né. Em todos os aspectos, é o quanto a liderança impacta, né, o quanto a liderança apoia, o quanto a liderança inspira, né.
E nesse caso da experiência do cliente, né, o exemplo que você deu aí do cara do megafone, por exemplo, que foi lá e a liderança não necessariamente uma liderança formal, né, não é uma liderança de executivo que tem um cargo de gerente, diretor, não é isso, né. Também isso, claro, mas às vezes é uma Uhum. liderança do dia, principalmente dessas áreas de operação, né. Então, eu me lembro isso muito na TAM, até comentei outro dia num podcast, a TAM tinha um negócio que a gente teve que até dar uma brecada no bom sentido, não sei se você vai lembrar desse caso, talvez você lembre, porque até foi junto com a sua área, que eram, pessoas e as redes sociais, pessoas fora da empresa fazer alguma reclamação e nossos funcionários iam defender, lembra essa história? É Nossos verdade, sim. nossos funcionários que não tinham nada a ver, que nesse caso perdia um pouco dessa own voice, porque era cada um do seu jeito, É, exato. eles se lembra disso? Eu lembro que a gente chegou a criar uma Se sentiam célula. na obrigação, né, na obrigação de responder pela empresa e às vezes meio que não necessariamente dava muito certo, né, porque Isso, isso. Eu não vou eu esqueci o nome da moça que trabalhava com você agora lá, uma mocinha lá que eu lembro que sentou com a gente da sua equipe, pra gente a montar uma. Esther, acho que foi a Esther que era mídias sociais, que cuidava de mídias. Pode ser. E a gente montou uma célula para atender mídias Isso, sociais quando mal se falava disso, né. exatamente. E a gente dentro dessa célula tinha uma célula que cuidava para olhar os dos colaboradores, né, porque Uhum, essa paixão é tão grande, né, olha que interessante, essa coisa de verdade. gostar da empresa é tão grande, que como é que alguém pode reclamar da minha empresa? Como é que alguém pode chegar lá e falar mal sem que eu conheça? E eu me lembro que tem um caso bem emblemático lá, onde a gente teve um problema que teve que falar: "Pessoal, para, a gente reconhece", numa reunião dos 300 lá, eu lembro até que o advogado, o gerente jurídico O lá, jurídico. falou: "Ó, obrigado pessoal, mas segura a onda aí, É, porque segura, menos. menos porque, você não são interlocutores, e tal". Mas olha que interessante como isso passa, né, mas de novo, né, isso estava na cultura, né, a TAM com todas as suas características, essa coisa era muito forte mesmo, né, muito interessante. O É. Deise, até pelo nosso tempo aqui, eu sei que você também queria te agradecer pelo seu tempo também, mas só queria te fazer uma última pergunta. Eu não sei se vocês têm pesquisa sobre isso, não sei se estão estudando. A tendência é o novo cliente, um novo olhar, tem coisas assim que estão deixando vocês um pouco atentos, novos comportamentos ou não? Não tem nada assim, algo que está no radar de vocês, que esse cliente novo, que é o seu filho hoje, por exemplo, a sua filha que é mais novinha, que é o João, no meu caso tem 7 anos, ainda muito novo, mas daqui a pouco ele vai estar ali no mercado de trabalho com seus 20 e poucos anos, tal. Já vai estar fazendo Enem também Vai daqui a estar fazendo pouco, né. Enem. Tem algum assim, se você tivesse assim: "Pô, Fábio, eu acho que o novo", não um novo momento, mas assim, tem um olhar aí que a gente precisa tomar cuidado com esse pessoal que hoje está mais novo, assim, tem algum dado, alguma informação que você acha que te chama atenção ou ainda não? Eu acho que, assim, a gente tem algumas pesquisas bem interessantes, aí falando do mundo do trabalho também, das novas gerações no mundo do trabalho, depois até posso compartilhar, porque tem coisas aí bem legais, né, e falando das questões de saúde mental, né, Boa. das questões de por que que as pessoas andam tão insatisfeitas com o trabalho, né, e o que as empresas podem fazer a respeito disso, né, os indicadores de ansiedade que sobem demais, né, e que, eh em alguns aspectos está relacionado ao trabalho, em alguns aspectos está relacionado ao nosso contexto, né, atual, e acho que a gente pode até explorar, e eu posso até te indicar algumas pessoas da Pluxee que falam e falam muito bem a respeito desses assuntos, tem pesquisas bem interessantes e que são preocupantes, mas ao mesmo tempo abrem os nossos olhos para as coisas que precisam ser trabalhadas, né. Então, do ponto de vista de RH com os funcionários, da gente em atendimento com os clientes, entender, né, esse momento, essas necessidades, acho que vale explorar, mas assim, é preocupante. A Sim, gente vê que as gerações novas têm um nível de ansiedade muito alto, então a gente, como liderança nos times, a gente tem que observar isso, né, não para criar redomas, pra esses públicos, mas ao contrário, para criar inclusão, né, e poder, entender como lidar com públicos diferentes, aí seja funcionários, seja clientes, lidar com públicos diferentes de uma maneira, respeitosa e de escuta também, né, para a gente poder ter ambientes mais saudáveis. Mas aí
uma conversa para um outro podcast Sim, aí, sim. bastante tempo para falar sobre isso. Não, mas perfeito. Eu queria te agradecer e acho que tem todo sentido, inclusive, essa semana inicia oficialmente a NR1, né, Exato. Uhum. basicamente falando sobre isso, você tem toda a razão. Eu acho que esse é o Uhum. grande dilema, talvez, dos próximos anos, que é a saúde mental, né, principalmente para os jovens, essa que você falou da ansiedade, da pressa. Isso, obviamente, vai impactar as empresas, já está Uhum. impactando a mão de obra, já está impactando a paciência dos colaboradores em ficar naquela empresa. Tudo isso tem muito a ver. Sim, E, obviamente, que impacta eu como cliente, né? O atendimento, quando eu vou num comércio, quando eu claro. vou numa loja. Eu acho muito. Pode parecer coisas um pouco descoladas, mas elas têm todo a ver, né? Essa minha ansiedade, essa minha pressa, isso impacta toda uma gestão aí de empresas. Ô, Deise, de novo, muito obrigado. Obrigada, Eu, Fábio. eu não quero atrapalhar na sua agenda aí, eu sei que você está super ocupada. Agradeço muito o seu tempo, muito bom mesmo virtualmente te ver de novo, fazia bastante tempo que a gente não se falava. Obrigado pela sua paciência e pelas palavras, assim, adorei a conversa, viu? Obrigada, Fábio, e parabéns aí pelo trabalho. Acho que é uma mensagem que precisa ser divulgada, né, e a comunicação continua sendo algo super relevante e importante nas empresas, né, e as pessoas têm que aprender a fazer boa comunicação, isso é fato. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Você está nos acompanhando nesse podcast com a Deise. Muito obrigado. Amanhã tem o nosso podcast, o último final, que a gente termina essa série. Então, é sempre um prazer. Então, você que sempre lembro, se você que queira, que possa, né, comentar, curtir, compartilhar, mande para os seus colegas também. E, de novo, obrigado, Digital Six, pela parceria nesse projeto. Obrigado. Até amanhã. Fique com Deus.